Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto dos departamentos. Gostaria de chamar o Davi Lima, líder da juventude, para trazer uma palavra introdutória. Amém, irmãos. Estamos terminando mais um culto da Igreja do Nazareno Praça da Bandeira, culto dos departamentos JNI, MNI, MED. Vamos orar para encerrarmos mais um culto e queria dizer que estou muito feliz por esse trabalho que está sendo realizado. Estou aqui num ambiente novo. Agora a gente vamos fazer um negócio, tentar fazer algo mais profissional, e o Elitim me deu uma ideia aí da gente estar melhorando essa nossa gravação, que nós devemos verdadeiramente fazer o melhor para Deus e nós devemos sempre buscar fazer o melhor. Amém? Nós temos que fazer o nosso melhor para Deus. E vamos orar, irmão, para a gente encerrar mais um culto e glorifico o nome do Senhor pela tua vida, irmão. Senhor Deus e Pai, gostaríamos de te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Pai, enche-nos da tua presença, enche-nos, Senhor, do teu Espírito. Toma, Pai, as nossas vidas, Senhor. Pai, que nós sejamos como esse grão de mostarda, Senhor. Pai, que nós venhamos estar crescendo, Pai, Pai, de acordo, Pai, Pai, com a tua palavra, com a tua vontade, Senhor. Pai, enche-nos da tua presença cada vez mais, enche-nos de ti, Pai, enche-nos, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado através de cada ação nossa, de cada falar, Senhor. Pai, de cada passo que nós dermos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que tem nos ajudado nesse trabalho, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Só lembrando, só reforçando que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos o nosso culto departamental. Irmãos, independente se a gente vai voltar a ter culto, que eu creio que nós iremos voltar a ter o culto presencial, mas a ideia é a gente fazer esse culto gravado, esse culto departamental, irmão, até Jesus falar pra gente parar. Mas enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu vou fazer esses cultos departamental. Amém? Lembrando que toda segunda-feira nós temos o nosso encontro marcado às 7 horas. Esse culto vai ser transmitido no YouTube da Igreja do Nazareno Praça da Bandeira, INPB, Igreja do Nazareno Praça da Bandeira, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. Quinta-feira, 8 horas da noite, nós temos um estudo muito abençoador, muito abençoado, que o pastor tem trago para a gente, um estudo. O estudo, nós vamos entrar, se eu não me engano, em Levítico agora. Vamos entrar agora em Êxodo, se eu não me engano. E mais para frente, todo domingo às 10h30 da manhã, nós temos o nosso culto, o culto da Igreja Nazareno Praça da Bandeira, que também é transmitido no YouTube o canal da nossa igreja, INPB, Igreja Nazareno Praça da Bandeira. O estudo também, e você é convidado. Pastor, antes de começar o estudo de quinta-feira, ele manda o link, caso você queira participar, mas dá também para você ver pelo canal da igreja, INPB, Igreja do Nazareno Praça da Bandeira. Amém, irmãos? Fiquem na paz, tenham uma ótima semana e que Deus continue abençoando você e a sua família, suas finanças e seus negócios. Amém? Fiquem na paz e boa semana.
Amém. Que palavra abençoada. Agora vamos orar para dar início a mais um culto. Meu Deus, meu Pai Santíssimo, agradeço ao Senhor, meu Pai, por essa palavra que iremos escutar agora. Obrigada, Deus, por essa segunda-feira que se inicia, por essa semana, Pai. Por cada pessoa que está ouvindo, que irá ouvir esse culto, Deus. Por cada pessoa que está em sua casa nesse amanhecer, meu Deus, ou está a caminho do seu trabalho, Pai. Que essa palavra toque no fundo do nosso coração, meu Pai, e que sirva para cada pessoa que esteja ouvindo, Deus. Nós agradecemos por cada momento, por cada coisa que o Senhor tem feito em nossas vidas e porque o Senhor nos guarda e nos protege em segurança, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, principalmente pelo seu amor e pela sua misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É com você, Davi. Parabéns, Cris. Vamos dar continuidade ao culto. Agora vai ser a leitura da palavra, pregação. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo de número 13. Iremos ler do versículo 31 e versículo 32. É a parábola do grão de mostarda. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 31 e versículo 32, que diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Senhor, te peço em nome de Jesus Cristo, usa-nos, Senhor. Usa-nos como um canal de bênção, Pai, para proclamarmos a Tua palavra, Senhor. Enche-nos da Tua presença para que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha estar falando ao coração desse Teu servo, da Tua serva, aquilo, Pai, que o Senhor quer falar, Pai, não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor quer falar para conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Prosseguindo aqui o texto, a palavra de Deus, aqui Jesus ele propôs uma parábola, a qual ele compara ao reino dos céus com o grão de mostarda. E para a gente compreender um pouco o que é uma parábola, a parábola ela é uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Ou seja, a parábola ela faz com que a pessoa ela entenda segundo aquilo que ela conhece. Por isso que Jesus usou aqui a parábola da mostarda, porque aquela região, aquele povo no qual ele estava falando, era uma região, um povo que eles viviam do plantio, da agricultura. Então Jesus falou, o reino dos céus é semelhante à mostarda. E a Bíblia vai dizer que a mostarda, o grão da mostarda, ela é semelhante ao reino dos céus. E esse grão da mostarda, ele é bem pequeno. E naquela região, para a gente entender um pouco mais, naquela região, os judeus, os rabinos, tudo que eles falavam em relação a algo pequeno, eles usavam o grão de mostarda. Entende? Porque naquela região o grão da mostarda era pequeno, mas hoje nós sabemos que o menor grão, a menor semente, no caso, é a semente do morango. Entendeu? Não que Jesus esteja mentindo, sendo incoerente, mas ali ele estava usando o conhecimento que as pessoas tinham naquela região. E Jesus é assim, Jesus quando ele conta uma parábola, ele conta de acordo com o conhecimento daquela região, daquela época. Muitas das vezes Jesus fala conosco do nosso entendimento.
E a gente aprende com isso que nem tudo que Deus fala conosco, talvez se a gente falar para outras pessoas, as pessoas não vão entender igual. Jesus ele vai falar sobre a multiforma, Paulo no caso vai dizer sobre a multiforma e graça de Deus. Deus age do jeito dele, da maneira dele, com cada ser, com cada pessoa individualmente. E a Bíblia vai dizer também, em comparação a isso, que lá em Gênesis vai dizer que Jacó, ele foi na frente e Esaú falou para ele seguir Esaú, Jacó seguir Esaú quando eles se reencontram. Aí Jacó deu uma palavra, interessante essa palavra, irmãos. Jacó deu uma palavra, falou assim, não, eu não posso ir na frente e deixar o pessoal atrás. Eu tenho que andar de acordo com que todos cheguem juntos. E é interessante isso, porque o que a gente pode aprender com isso? Que tem pessoas no Evangelho que ainda não estão ainda caminhando, ainda estão engateando. Então, o que nós temos que fazer? A gente que tem já uma caminhada um pouco maior, uma vivência maior no Evangelho. Nós temos que ceder, fazer com que essa pessoa que está engateando, ela também tenha a oportunidade de chegar ao mesmo lugar que a gente. Mas para isso a gente tem que ceder. Amém? Prosseguindo, e ele vai dizer que um homem ele tomou essa semente, esse grão de mostarda e plantou na sua terra. Aqui, essa parábola, muitas pessoas falam sobre fé, sobre se a gente ter a fé do tamanho de mostarda. Eu não queria me atentar para isso. Eu estava olhando essa parábola e Deus falou ao meu coração a respeito do reino dos céus. Que o reino dos céus ele é um processo. Para você adquirir o reino dos céus, é um processo que acontece. Ou seja, a nossa vida com Deus é como um grão de mostarda. O processo é gradativo. Aqui ele vai falar sobre o grão de mostarda. Aí ele fala sobre o processo. Primeiro, ele planta. Aí depois tem o processo, tem um outro processo, deixa ela crescer e depois que crescida, ela se torna uma árvore. Ou seja, é todo um processo. A nossa vida com Deus ela é um processo. Primeiro, o que nós temos que fazer? Nós temos o grão, ou seja, a palavra que a gente toma posse. Primeira coisa, nós temos que crer nessa palavra. Esse grão de mostarda é como se fosse a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que todo aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a própria palavra. E a palavra vai dizer também que esse grão de mostarda é bem pequeno. E Jesus ele não chama aquelas pessoas que são capacitadas. Ele próprio capacita essas pessoas. Mas por que ele faz isso? Entende uma coisa. Quando a gente já tem conhecimentos de certas coisas, para a gente desfazer esse conhecimento e obter outros conhecimentos, conhecimento é um pouco complicado. É um pouco complicado isso. Prova disso foi o que Jesus falou para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. E Nicodemos ele não entendeu essa palavra de Jesus, que era necessário nascer de novo. Ele estava pensando que ele teria que voltar para o ventre da sua mãe. Mas Jesus estava falando ali sobre um novo nascimento, nascer espiritual. Mas não é esse ponto que eu queria falar. Por mais que a gente tenha um conhecimento, Jesus ele fala assim, ó, se você for um pequeno grãozinho, você fará muitas coisas.
Deixa eu te usar. Jesus está falando claramente, deixa eu te usar, deixa eu fazer com que você seja grande. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso coração. É por isso que entra a oração, jejum, leitura da palavra. Por quê? Para Deus falar conosco. Essas são as 3 portas que Deus fala conosco. Deus fala de várias maneiras, a gente sabe. Mas essas são as 3 principais: jejum, oração e palavra. Que Deus fala conosco. Amém? E no segundo ponto que eu marquei aqui, é Ele que planta essa semente no nosso interior. Claro, nós temos que querer, nós temos que desejar. Quando nós aceitamos a Jesus, nós devemos se desfazer de todo as coisas do mundo. Todas as coisas do mundo nós devemos nos desfazer e fazer com que a palavra ela se torne viva em nossas vidas. A mudança ela é interior. A mudança ela começa por dentro, para depois ela sair. É igual nessa questão da semente. A primeira semente ela é plantada na terra. Aí conforme vai passando o tempo, o que acontece? Essa semente ela germina na terra e começa a dar raízes, criar raízes. Quanto mais profunda a raiz, mais forte essa planta fica, essa árvore fica. Porque quanto mais fundo a raiz for, mais difícil de ser arrancada. E a palavra vai dizer que nós devemos ter a nossa casa firmada na rocha. Ou seja, aí ele está falando de algo muito sólido. Nós devemos ter nossa casa firmada na rocha, uma coisa muito sólida. E essa semente, quando ela cai na terra, ela começa a germinar. Aí primeiro ela por baixo da terra, ela está tomando toda a estrutura de árvore, primeiro, para ela suportar tempestade, chuva, para suportar tudo isso. Primeiro ela tem que passar por esse processo de como que eu posso dizer? Tem que passar por um processo interior, para que só assim, quando ela criar as primeiras plantas, galhos, e se tornar uma árvore, ela não vier a cair com qualquer vento, com qualquer chuva. Amém? E a palavra vai dizer que é Deus que dá o crescimento. Então, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer com que você cresça na presença do Senhor, deixa Deus botar aquilo que Ele quer na sua vida. Às vezes nós temos certas atitudes que desagradam a Deus, e Deus está falando, não faz isso, para de fazer isso. Muitas das vezes a gente quer fazer isso. Não tem como crescer. Não tem como crescer fazendo as coisas erradas. Não tem como crescer cometendo pecado. É uma coisa oposta à outra. Gálatas vai falar sobre a guerra no nosso interior, sobre a guerra da carne contra o espírito. Existe uma guerra. Conforme a gente vai crescendo espiritualmente, com a desintoxicação no caso, do velho homem, muitas das vezes isso no nosso interior nos causa algumas confusões. Por isso que existem nossos líderes, para a gente perguntar a respeito. Eu sempre que tenho algumas dúvidas, assim, eu mando mensagem para o pastor a respeito. E é sempre bom a gente estar do lado dessas pessoas que são referências para a gente na caminhada, no Evangelho. Essa é uma das maneiras da gente crescer.
Aí a pessoa tá começando a caminhada e só quer ficar perto de pessoas que são mais influências. Não que eu esteja falando que você não deve falar, não é isso. Mas, de certa forma, ser seletivo. Nós devemos selecionar sim as nossas amizades. Nós devemos selecionar sim aquelas pessoas que têm um convívio com a gente. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Antigamente eu tinha algumas amizades que mandava pornografia, mas isso antes de eu entrar para a igreja. Mas depois que eu entrei para a igreja, foi algo igual o pastor falou no culto de domingo. Tem que ser radical. E foi uma coisa que eu fiz, foi ser radical. As pessoas falaram até para mim que eu tava maluco, que eu tava doido da cabeça. E é isso, essas pedradas que você vai ter que suportar para você crescer. Esse é a primeira chuva, o primeiro vento que vai testar se essa tua árvore que está crescendo, ela está bem firmada ou só está na superfície, é superficial. São essas pedradas e é logo de dentro de casa, da família. E a palavra de Deus ela é bem clara quando diz que nós devemos buscar o reino de Deus a todo momento. Nós devemos buscar o reino de Deus a todo instante. E cada vez que passa a nossa vida com Deus, nós sentimos a aproximação de Deus. Eu ainda tenho muita coisa que melhorar, isso é fato. Nós temos muita coisa a melhorar. Mas nós devemos seguir, nós não devemos parar em hipótese alguma. E quando Jesus ele entra e toma conta da casa, não tem como você fazer uma coisa e deixar com que Jesus abençoe. Não tem como você fazer uma coisa errada e deixar com que Jesus abençoe isso. Isso é contra a palavra, é quebra de princípio. E quebra de princípio é maldição. E o terceiro ponto aqui que acontece nesse processo você cresce e se faz árvore. Ou seja, você passa por todo um processo para obter o crescimento e se tornar uma árvore. Ou seja, você começou lá naquele grãozinho de mostarda, bem pequeno. Aí você veio passando, tu a cada vez mais buscando, tendo experiências, que é uma das coisas mais importantes na caminhada cristã, é ter experiências com Deus. É ver milagres acontecendo. Mas você só vê milagre se você obedecer, você só vê milagre se você está atento à voz de Deus, se você está atento ao que Jesus está falando, através da palavra, através de um líder teu, através até do teu cônjuge. Deus fala muito para mim através da Cris. E algumas vezes lá no começo eu não conseguia compreender, hoje eu já compreendo. Ou seja, a vida com Deus ela é gradativa. No começo você está engateando, aí depois você já dá os primeiros passos, cai. Mas conforme vai passando o tempo você já está andando. E muitas das vezes é igual aquela criança, quando começa a dar os primeiros passos, já quer correr. Muitas das vezes isso acontece em nossas vidas. Na nossa caminhada, nós queremos correr. E isso não pode acontecer. E no quarto ponto, quando a árvore ela já está toda estruturada, ela tem 3 coisas que ela faz, que é interessante.
É uma árvore que serve de repouso, de segurança e de refrigério. Por que repouso? Muitas pessoas chegam até nós e pedem oração, pedem uma palavra de ânimo, uma palavra para que ela deixe de ser naquele momento dela que ela está passando, deixa Deus falar com ela. Muitas das vezes as pessoas me procuram pedindo uma palavra, uma oração. Davi, ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu irmão. E a gente ora. E Jesus, ele nos chama para isso. Nós devemos ser um grão, esse grão de mostarda que mesmo a gente sendo pequeno, Deus, ele tem a capacidade de nos usar. E Ele quer nos usar para que nós possamos fazer grande coisa e não nos gloriemos em nós, mas em Deus. Por quê? Porque se a gente já ter a capacidade de fazer, com o nosso ego, a gente vai falar assim, não, mas Deus não fez não, quem fez foi eu. Eu sabia já fazer. Agora, quando a gente não sabe fazer algo e Deus nos usa para fazer algo e a gente tem êxito naquilo que Deus falou para a gente fazer, aí a gente entende que pela gente a gente não conseguia. Pela gente a gente não consegue, mas por Deus tudo é capaz. E que nós venhamos ser essa árvore, que nós venhamos crescer e esse crescimento ele possa atingir outras pessoas. Esse crescimento venha estar impactando a vida de outras pessoas. Amém? Deixa Deus te usar. Deus vai te usar poderosamente para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra, para que o reino dele seja estabelecido na tua casa, nos seus parentes, na sua família, no seu bairro, na tua cidade. Deixa Deus te usar. Eu particularmente eu tenho uma dificuldade enorme em falar em público, mas eu estou lutando contra isso. Eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou vencer isso. Porque a Bíblia diz que os tímidos eles não herdarão o reino dos céus. Nós não devemos ser tímidos para pregar o Evangelho. Isso não é de Deus. Nós temos que nos capacitar. Nós temos que encarar, lutar contra isso. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Gostaria de agradecer mais uma vez a minha esposa. E vamos encerrar o culto. Fiquem na paz e boa semana. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos cantar Jesus, meu guia é. Amém? Vamos lá? Jesus, meu guia é.
confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, seu amor. Amém. Bom dia, irmãos. Paz, Senhor Jesus. Amém. Vou aqui primeiramente agradecer a minha esposa por essa primeira vez que ela tá gravando. Agradeço ela por estar nos ajudando e dizer que deixa Deus te usar. Deus vai te usar poderosamente. Amém. Gostaria de deixar uma palavra aqui com os irmãos nesse dia. A palavra está lá no livro de Salmos, capítulo 66. Diz assim a palavra do Senhor: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, cantam salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vedes as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém, glória a Deus. Esse salmo aqui, ele é um salmo de gratidão a Deus que nós temos que entender. Primeiramente, esse salmo ele fala para a gente aclamar a Deus. Esse salmo aqui ele foi a música que creio que foi inspirada nesse salmo, que é Aclame ao Senhor, foi uma das músicas do meu casamento. E aqui vai dizer que aclamai a Deus toda a terra. Ou seja, a terra ela foi feita para aclamar a Deus. A terra que eu falo os povos. E Deus ele quer isso de nós. O ser humano ele foi feito para adorar único e exclusivamente a Deus, a render graças a Deus. E a palavra vai dizer que quão tremendos são os teus feitos. Quantas coisas Deus fez na tua vida? Quantas coisas quantos milagres foram feitos por Deus na sua vida e também através da sua vida. A Bíblia vai falar que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Nós devemos glorificar o nome de Deus em tudo, no nosso proceder, no nosso andar, no nosso falar. Em todas as coisas nós temos que dar glórias a Deus. E nesse salmo aqui ele vai nos ensinar que nós temos que ter gratidão por tudo que Deus fez conosco, por aquilo que Ele fez e pelo aquilo também que Ele não fez, que muitas das vezes Deus não nos dá algo e muitas das vezes nós ficamos chateados por isso, mas Deus ele sabe de todas as coisas, aquilo que para a gente pode ser benéfico agora, lá na frente ele, pela sua presciência, onisciência, ele sabe que aquilo vai ser prejudicial para a tua vida. Então dê graças a Deus, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida e confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deixar essa palavra com os irmãos e a Cris vai falar mais um pouco. Fiquem na paz.